OVNIs ou UAPs, você pode chamá-los do que quiser, mas a busca por provas reais de vida alienígena está no auge em 2024. Já foram avistados alienígenas de 3 metros do lado de fora de um shopping em Miami e no topo de uma colina no Brasil, além de vários avistamentos de OVNIs de Nova York ao Japão. Ver um OVNI no céu já é suficiente para deixar os espectadores em estado de pânico e excitação. Agora, imagine se deparar cara a cara com um ser extraterrestre, o que definitivamente arrepiaria qualquer ser humano. Entrar em contato com uma entidade de uma civilização avançada gera um medo imenso, simplesmente porque não sabemos quais são suas intenções. Eles vieram com uma mensagem de paz ou hostilidade? Mas as pessoas de quem vamos falar no vídeo de hoje tiveram sorte o suficiente para sobreviver a experiências tão arrepiantes, alguns deles até mesmo foram submetidos a experimentos por seres alienígenas. Vamos ver o que exatamente aconteceu com essas pessoas. Bem-vindo, tripulantes do espaço, é hora de explorar. Número 1. Alienígenas vistos por crianças de uma escola no Zimbábue em 1994. 60 crianças de uma escola no Zimbábue encontraram alienígenas. Eles alegaram que esses alienígenas desceram de um OVNI e tinham olhos grandes. A história começa com relatos de explosões no céu por toda a região. As explosões podiam ser vistas até na Zâmbia e em Botswana. 2 astrônomos afirmaram que essas explosões foram causadas por uma chuva de meteoros. Havia algo estranho sobre a chuva de meteoros lá. Muitos testemunhos dizem que uma cápsula como uma bola de fogo emergiu, estava soltando fogo e flanqueada por 2 cápsulas menores. Após isso, inúmeros relatos de avistamentos de alienígenas começaram a surgir. Um jovem e sua mãe relataram ter avistado alienígenas à luz do dia antes de os alienígenas desaparecerem bem acima de suas cabeças. Um caminhoneiro também teve um encontro com seres estranhos na estrada à noite. Então, em 16 de setembro, um representante da escola primária Ariel ligou. O representante insistiu que seus alunos tinham encontrado alienígenas. A história diz que os alunos estavam brincando do lado de fora quando avistaram objetos em forma de disco no céu. Havia 3 ou 4 desses objetos. Eles voaram ao longo das linhas de energia e finalmente pousaram na área de mata entre as árvores. As crianças estavam com medo, mas também curiosas. Logo depois, os alienígenas emergiram dessas naves em forma de disco. Um aluno disse que achou a princípio que o homenzinho poderia ser o jardineiro da escola, mas então viu que a figura tinha cabelo preto liso e comprido, não era realmente como o cabelo de uma pessoa negra. Foi então que ele percebeu que a figura não era humana. Outro estudante, Guy G, descreve os alienígenas em detalhe. Ele podia ver o homenzinho de cerca de 1 metro de altura, vestido com um traje preto brilhante. Ele tinha longos cabelos pretos e olhos que pareciam estar mais baixos nas bochechas do que os nossos. Os olhos do alienígena eram grandes e alongados, sua boca era apenas uma fenda e as orelhas mal eram discerníveis. Algumas das crianças também pensaram que os seres eram Itvamble ou Tuolis, espíritos malignos no folclore africano local. Essas crianças começaram a chorar com medo de serem comidas. Quando os alunos relataram seu avistamento de alienígenas aos professores, foram recebidos com descrença. Os professores descartaram suas histórias e disseram para ficarem quietos. As aulas foram retomadas normalmente depois, mas no dia seguinte a escola recebeu várias ligações de pais. Os pais queriam saber por que seus filhos estavam assustados. Eventualmente, o número de ligações começou a assustar os professores também. Foi então que chamaram um especialista local em OVNIs, conhecido apenas como IN, para extrair informações das testemunhas. IN registrou esse encontro como caso 96 e descreveu como uma das histórias de OVNIs mais emocionantes deste ou de qualquer ano. Este incidente definitivamente não pode ser descartado como uma farsa, porque todas as 60 crianças da escola deram descrições muito semelhantes dos pequenos alienígenas que viram com grandes olhos pretos. Então, se esse foi realmente um encontro real, por que os seres alienígenas escolheram se mostrar apenas para as crianças da escola no Zimbábue? Ou estavam planejando uma abdução em massa que não saiu como planejado? Nosso próximo encontro alienígena vai te dar arrepios só de ouvir a história. Número 2. Casal abduzido por alienígenas em New Hampshire, Betty e Barney Hill. Eles alegaram que foram submetidos a experimentos por alienígenas. Embora a esposa não tenha sido engravidada, os alienígenas tentaram fazer isso. Foi em setembro de 1961, Betty e Barney Hill estavam dirigindo pelas Montanhas Brancas de New Hampshire. Era tarde da noite enquanto dirigiam por uma estrada deserta. Uma estranha luz no céu parecia segui-los. Quando finalmente chegaram em casa em Portsmouth ao amanhecer, estavam longe de se sentir aliviados.
Sentiam-se sujos, seus relógios pararam de funcionar, os sapatos de Barney estavam arranhados e o vestido de Betty estava rasgado. Havia 2 horas da viagem das quais nenhum deles conseguia se lembrar. Barney também sentiu-se compelido a examinar a parte inferior de seu corpo. O que tinha acontecido? Nenhum deles podia responder a essa pergunta por 1 ano. Betty sofreu com sonhos perturbadores e Barney desenvolveu uma úlcera devido à ansiedade. Decidindo que isso era demais para lidar, o casal procurou ajuda mental. Eles passaram por hipnose, revelando uma história surpreendente. Seres cinzentos com grandes olhos os levaram para dentro de um disco voador metálico. Este disco era tão largo quanto a casa deles era longa. Uma vez dentro, os seres examinaram o casal e apagaram suas memórias. Os rios foram então separados, revezando-se em uma sala de exames. Cada um foi solicitado a subir em uma mesa de metal. A mesa era tão curta que as pernas de Barney pendiam pelas bordas. Os seres removeram as roupas de Betty e Barney, retiraram fios de cabelo, cortaram unhas e rasparam a pele. Cada amostra foi colocada em um material transparente, semelhante a uma lâmina de vidro. Depois disso, os alienígenas o sondaram com agulhas longas conectadas a fios. Uma agulha grande foi inserida na barriga de Betty, causando-lhe alguma dor. Ela afirmou que isso foi um teste de gravidez. Durante todo este tempo, um ser que eles chamaram de líder observava do lado. Após o término do exame de Betty, os seres voltaram para seu quarto animados, pois tinham descoberto que os dentes de Barney podiam ser removidos. Betty riu e explicou o conceito de dentaduras para eles. Os alienígenas pareciam ter dificuldade em entender o envelhecimento humano. Felizmente para o casal, eles eram muito velhos para ter filhos. Os alienígenas os liberaram após mais testes. Se alienígenas interagiram com a humanidade o tempo todo, por que teriam dificuldade em entender o envelhecimento humano? Alguns sugerem que esses visitantes eram de uma facção nova ou rival. Isso é apoiado por todos os testes que tiveram que fazer para entender os corpos humanos. Mas por que os alienígenas liberariam esses humanos de volta à Terra sabendo muito bem que eles compartilhariam com o mundo que acabaram de encontrar extraterrestres? Há inúmeros testemunhos onde pessoas falaram sobre serem abduzidas e usadas como cobaias para experimentos alienígenas assustadores. Uma dessas abduções até mesmo fala sobre dar à luz a bebês híbridos alienígenas. Número 3. Mulher dá à luz 48 bebês híbridos alienígenas. Megan Lear, de 24 anos, casou-se com seu marido. Eles queriam ter um filho, mas Megan não conseguia engravidar. Após testes extensivos, descobriu-se que Megan era infértil devido à deterioração de seus órgãos reprodutivos. O médico afirmou que ela havia dado à luz muitas vezes, apesar de Megan não ter memória de jamais ter feito isso. Um médico sugeriu que ela passasse por hipnose para trazer à tona memórias reprimidas. Durante este procedimento, Lear contou aos médicos uma história incrível que os chocou. Ela estava caminhando ao longo de um beco do parque da cidade quando um OVNI pairou sobre ela. Antes que Lear pudesse correr, foi sugada por um feixe de luz. Lear desmaiou e acordou em uma sala escura, que logo teve suas luzes acesas. Ela conseguiu distinguir silhuetas humanoides, como as criaturas da história de Betty Hill. Os que sequestraram Megan Lear eram pequenos, tinham corpos curtos, braços e pernas esguios e grandes cabeças. Lear foi levada para um lugar que parecia uma sala de cirurgia e examinada. Mais tarde, transferiram-na para uma cela transparente através da qual podia ver outras mulheres em celas próximas. 2 semanas depois, sua barriga começou a crescer e ela deu à luz em poucos meses. Assim que a criança nasceu, foi imediatamente levada embora. Megan conseguiu dar uma olhada em seu filho antes disso. O que viu a deixou enojada. Segundo Megan, seu bebê híbrido parecia um bebê humano, mas com enormes olhos. Após alguns dias, repetiram o exame e outra gravidez seguiu. Os tempos de gestação para bebês híbridos eram curtos, nunca excedendo 4 meses. Isso continuou por mais de 4 anos até que ela se tornou estéril após produzir 48 híbridos. Megan foi então devolvida à Terra para viver seu resto de vida sem perceber o que aconteceu. Muitos céticos diriam que Megan deve ter estado apenas alucinando, porque como seria humanamente possível dar à luz a tantos bebês? Mas, tendo em mente que, nos anos 1700, uma mulher russa chamada Valentina Vasila deu à luz um recorde de 69 filhos, de repente 48 não parece tão impossível. Mas por que outras mulheres ao redor do mundo não deram testemunho sobre dar à luz bebês híbridos alienígenas? Será que Megan foi a única sortuda a escapar daquela prisão alienígena? E se você acredita nessas histórias de abdução, isso significa que os extraterrestres ainda estão realizando experimentos em nós, humanos. Ou talvez você também tenha sido vítima de uma abdução assim, mas não tenha nenhuma memória disso.
Ou tem? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para as últimas revelações na exploração espacial. Ative o ícone do sino para ficar atualizado e vamos continuar explorando juntos.